O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa vida, estamos constantemente fazendo escolhas. Poderíamos dizer que a nossa vida ela é permeada de escolhas, grandes escolhas, pequenas escolhas, mas todas elas, sejam as grandes ou as pequenas, todas elas podem e normalmente têm uma repercussão no eterno, uma repercussão sobrenatural. Aquilo que fazemos e escolhemos, de alguma maneira, reverbera, tem consequências para a nossa eternidade. E a liturgia da palavra de hoje, ela nos mostra esta necessidade de escolha. Nós precisamos saber escolher. Por quê? Porque nós temos diante de nós a vida e a morte, o pecado e a graça, Deus e o diabo. A quem nós iremos escolher? Que escolhas nós iremos fazer entre essas vias que nos são propostas? O que é que nós escolheremos? Na primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Romanos, no capítulo 6, nós ouvimos aqui no versículo 19. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora, colocai vossos membros a serviço da justiça, em vista da vossa santificação. São essas duas possibilidades, olha. Antigamente, vocês viviam assim. Agora, é possível viver assim. O que você vai escolher? No Salmo de hoje, logo no início, nós ouvimos: Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Então existe o justo que não entra por este caminho, mas existem aqueles que seguem pelo caminho da perdição. E aí, o Salmo vai seguir dizendo: qual será a sorte, o fim daquele que confia no Senhor? Qual será o término daquele que colocou a sua vida nas mãos de Deus? E qual será o fim daquele que
confiou apenas na sua vontade, nos seus instintos, na sua cabeça, nas suas paixões. Diz aqui, enquanto o justo vai em Deus prosperar, isto é, ele terá felicidade eterna, mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia, Deus guarda, Deus olha o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Pois bem, então nós percebemos que, como nós já tínhamos meditado ontem, não existe neutralidade espiritual. Não existe uma neutralidade diante de Deus. Ou você caminha com Deus, ou você se afasta de Deus. Ou você é amigo de Deus, e com isso você se torna inimigo do pecado, do diabo, do egoísmo, daquilo que nós chamamos de mundo, ou você se torna amigo do mundo e se torna inimigo de Deus. Santo Agostinho, vocês já devem ter ouvido, já comentei aqui outras vezes, ele tem uma obra em que ele fala que dois amores construíram duas cidades. Uma cidade foi construída por aqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si mesmos. A outra cidade foi construída por aqueles que amam tanto a si mesmos ao desprezo de Deus. Percebe? Não existe aqui neutralidade. Eu amo a Deus e também amo a mim mesmo. Entenda, aqui o amar-se a si mesmo e amar a Deus significa escolher. Então, em uma cidade moram aqueles que escolhem a Deus e arcam com as consequências de terem escolhido a Deus. Na outra cidade moram aqueles que escolheram a si mesmos e que acabam desprezando, excluindo Deus. Meus santos, a quem nós iremos escolher? E aqui você tem que olhar as suas decisões cotidianas, no seu dia a dia. A quem você tem escolhido? Quando você, por exemplo, diante de uma raiva, de uma contrariedade, a quem você escolhe? Agradar a Deus e domar os seus impulsos? Ou agradar a você mesmo e dar largas ao homem e à mulher velhos que existem em você? Isto é, não, eu vou... Falou o que quis, eu ouvi o que não quis. Eu não levo desaforo para casa. Não, isso eu não aguento. Ok, você fez uma escolha. O problema é que esta escolha pontual, que pode ser até algo pequeno, corriqueiro, venial. O problema é que esta escolha pontual, ela vai se enraizando na sua alma e vai se tornando uma postura comum. Normalmente, você se escolhe. Você escolhe as suas paixões, você escolhe a sua vontade, você escolhe as suas inclinações em detrimento da vontade de Deus. Aí é claro, se você não foi fiel nas coisas pequenas, você também não será fiel nas grandes coisas. Então precisamos pedir a Deus essa força para que nós aprendamos no nosso dia a dia a escolhê-lo, a entrar pelo caminho da graça, a entrar pelo caminho da vida, a entrar pelo caminho da inimizade com o pecado, porque, como diz aqui a palavra, o caminho do pecado leva à morte, leva
a frustração eterna. Por 2 vezes, essa curta leitura de hoje fala disso. No versículo 21, diz assim: pois o fim daquelas ações más, daquelas ações guiadas apenas pelo instinto humano, pelas vontades humanas, pelo egoísmo, o fim daquelas ações, pois o fim daquelas ações era a morte. Primeira vez, no versículo 23, logo depois, vai dizer: com efeito, a paga do pecado é a morte. Nós conhecemos mais com a outra tradução: o salário do pecado é a morte. Quando você opta pelo pecado, pode até trazer um quê de satisfação momentânea, mas a consequência posterior será a morte, a tristeza, a frustração. O diabo é o pai da mentira. Ele promete felicidade, mas ele deixa o seu coração vazio. Ele promete liberdade, mas ele vai escravizando você cada vez mais. Ele promete prazer, mas o que ele traz? Inquietação interior. O diabo sempre promete aquilo que ele vai tirar. Ele promete paz, ele vai tirar a paz da sua vida, vai tornar a sua vida um inferno. Ele promete uma felicidade, ele vai tirar toda gota de felicidade na sua vida. Sua vida se tornará uma desgraça. Ele é um mentiroso, só que ele tem os seus artifícios. Enquanto isso, ao contrário, Deus promete que nós teremos felicidade plena. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E Ele pede então o quê? Que nós apliquemo-nos todos e apliquemo-nos completamente, todos nós, e completamente, com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos, para a glória de Deus. E Ele nos promete felicidade exatamente nesse caminho, isto é, quando nós vivermos apenas para Ele, nós seremos felizes. Enquanto o mundo usa tudo o que é e tudo o que tem para o pecado, numa sofreguidão, num desespero de realização, o Senhor promete que se nós nos aplicarmos totalmente a Ele, Ele nos dará felicidade, mesmo nas circunstâncias menos propícias, mais contraditórias. Como é que diz aqui o salmista? Eis que ele, o justo, aquele que confia em Deus, aquele que aplicou a sua vida, os seus dons, a sua força, a sua inteligência, o seu corpo, a sua beleza, o seu trabalho, a sua saúde. Aquele que aplicou tudo o que tem e tudo o que é para Deus, pois bem, eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Isto é, ele é como alguém plantado à beira de um rio, à beira de um regato. Sempre terá a graça de Deus para lhe sustentar, para lhe dar a força de que ele precisa. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, mas ao contrário, vem o mundo e diz: você vai confiar em Deus? Você vai mesmo apostar todas as suas fichas em Deus? São os conselhos dos perversos, que nem sempre são perversos humanos, mas são conselhos internos, conselhos angélicos, demoníacos, que querem dissuadir você de se entregar a Deus,
desanimar você de se entregar completamente a Deus. Vamos lá, meus santos. Temos duas vias, dois caminhos diante de nós. Nós gostaríamos de caminhar no meio termo, um pé lá e outro cá. Acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Viver para Deus, mas também para nós. Segui-lo de uma maneira light, à nossa maneira, à nossa medida. Não queiramos assim. Diga, tenha coragem de dizer, Senhor, eu quero toda a tua vontade. Senhor, eu creio que o teu caminho, às vezes pedregoso, às vezes um vale de lágrimas, às vezes, não poucas vezes, difícil de se caminhar. Eu creio, Senhor, que neste caminho eu terei o teu amparo. E eu creio que este caminho leva ao céu. Neste caminho eu tenho Deus. E este caminho me leva a Deus. Então, Senhor, eu escolho este caminho. Eu te escolho. Eu escolho a tua vontade. Eu escolho os teus mandamentos. Eu escolho a tua verdade. Eu escolho o teu evangelho. E eu renuncio, Senhor, a todo conselho dos malvados, a toda proposta mundana, a todo caminho injusto. Mas, Senhor, acende o fogo do teu Espírito no meu coração. Diz nosso Senhor no Evangelho, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo, que ilumina e aquece. Do Espírito que nos convence do pecado, como diz São João. Este fogo que vai me mostrar que os conselhos mundanos são maus, que a palavra de Deus é boa, que a palavra de Deus é justiça, que a palavra de Deus é a que santifica, que o caminho de Deus, mesmo que com pedras e com lágrimas, ele é o caminho que eu tenho Deus do meu lado, como amigo, e é o caminho que me leva a Deus em plenitude. Então é o Espírito que ilumina, e é o Espírito que aquece, isto é, eu amo a Deus. Eu amo fazer a vontade de Deus. Como é que diz aqui o salmista hoje? Diz assim, pois Deus vigia, é feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, mas nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Este fogo, que é o Espírito Santo, nos ensina a encontrar o prazer na lei de Deus. A alegria na vontade de Deus. Alegria esta com lágrimas nos olhos. Contentamento este, às vezes, com o coração apertado, mas de quem sabe que escolheu a melhor parte. De quem sabe que está no caminho de Deus. De quem sabe que aquela cruz carregada é a cruz da minha salvação. É do tamanho de que eu preciso para alcançar a minha salvação. Então eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu tenho contentamento em seguir a Deus. E me alegro noite e dia em meditar sua palavra. É isto que o fogo de Deus realiza em nós. Porque, meus santos, se isso que eu estou falando for apenas uma mensagem exterior, ela é opressora. Eu estou dizendo que você deve fazer a vontade de Deus, abraçar o Evangelho de Deus, obedecer a Deus, entregar o seu corpo, a sua vida, os seus dons para a glória de Deus. Ora, se isso for apenas uma imposição de fora, ela é opressora. Mas se existe um fogo dentro de você, ou, como diria
Santo Inácio de Antioquia, um rio de água viva que diz: vem para o Pai. Aquilo é uma necessidade. Isto é, assim como Santo Inácio de Antioquia caminhava para o martírio, dizendo: pelo amor de Deus, não me impeçam o martírio, porque será a minha verdadeira vida. Eu serei trigo de Deus nas presas das feras. Agora é que eu estou começando a ser cristão. Você, quando compreende esta verdade, você diz: eu quero com Cristo ser crucificado. O mundo vai dizer: você é louco, você é louca, você é uma desequilibrada, você é um fanático religioso. Mas você sabe que existe um fogo dentro de você que ilumina, que faz você ver a verdade e ver as coisas como elas são. E este fogo que aquece, que lhe dá alegria de estar no caminho de Deus, num caminho tão parecido ao de Cristo, porque você se tornou um outro Cristo, um discípulo de Cristo, que carrega Cristo no seu coração, que alimenta a Cristo com a palavra e com o sacramento. Que hoje, então, meus santos, diante desses dois caminhos que nos são apresentados, peçamos a força, a luz, o amor do Espírito Santo, para que nós escolhamos o caminho da vida, o caminho da obediência, o caminho de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.